A Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. Hoje num lugar diferente, aqui em casa, não estou gravando com aquele fundo verde, aquele fundo infinito WoW, por questões da pandemia, fase vermelha, sintomas e tal. Gente, estamos em casa, então bem-vindo à minha casa. Vamos conversar hoje aqui, Projeto Level Up, sobre a Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha e comenta aqui embaixo o que você está achando que a gente está fazendo. Antes de falarmos o que é a Bíblia, vamos falar do que não é a Bíblia. A Bíblia não é um livro de histórias desconexas ou perdidas que não fazem sentido entre si. Ah, legal essa história, vamos juntar aqui e fazer um livro bonito para a igreja. Não é isso. Existe uma narração ali inteira, começo, meio e fim, uma narrativa sobre a vida de Deus, sobre a vida da humanidade, como Deus se relaciona, influencia e age nas nossas vidas. A Bíblia não é como qualquer outro livro de história, tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, O Hobbit ou Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. São livros muito bons, com princípios bem legais, mas que são histórias de personagens fictícios, de mundos fictícios. No caso, a Bíblia ela é uma história real de pessoas, de personagens reais e de um Deus real e verdadeiro que age na história. Apesar de ser um documento histórico, a Bíblia não se compromete a responder algumas coisas. Então é importante a gente falar que a Bíblia não é um livro científico. Normalmente a gente sempre fica com dúvida ali na criação, de como que foi. Tô me falando do Big Bang, mas aqui tá falando que Deus criou as coisas. A Bíblia ela é a revelação de Deus para mostrar como devemos olhar a existência. Agora, se você quer algo mais científico, Deus deu muita capacidade para o homem para pensar sobre isso. E existem cientistas criacionistas e cientistas que pensam num conceito chamado design inteligente. Mas aí isso é papo para outro vídeo. Hoje a gente está falando sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus revelada, é como Deus se fez conhecido para nós, humanidade, como se fez conhecido para o seu povo, como se fez conhecido para a igreja. Deus decidiu, por meio de homens que escreveram esse livro, essa linguagem, essa forma de comunicação humana, para ele mostrar quem ele é, mostrar um pouco sobre a história da humanidade, de onde ela veio, por que veio, para que veio. Todos os nossos propósitos são encontrados na Bíblia, mas ela é inspiração de Deus. Então, além de revelação de quem ele é, ela foi inspirada por eles. Por mais que esses homens escreveram isso, a fonte primária de conhecimento, de informação, de conteúdo é o próprio Deus. A Bíblia é fonte de vida. Em Hebreus fala que a Bíblia é viva e eficaz, ou seja, ela afeta a nossa vida, ela mexe com o nosso coração, ela é viva. Quando a gente lê a história de Jesus, os evangelhos, as boas novas, é impossível se não mexer um pouco com a gente. Nem para fazer a gente repensar como nós agimos, ou para olhar para Jesus e ver que ele é um homem diferenciado, que ele realmente é o Filho de Deus. Então, do livro ou do aplicativo, quando você está lendo a Bíblia, ele pulsa o Espírito Santo e ele mexe e age conosco, porque a Bíblia é viva. A Bíblia é inerrante. O que isso quer dizer? Que ela não contém erros. Sim, os homens são falhos, mas Deus, que é a inspiração principal, a fonte, na verdade, desse conteúdo, ele garantiu que durante esse processo de inspiração erros não acontecessem. Durante toda a construção da escritura, erros não acontecessem. Desde discordâncias ou coisas que não têm a ver, não, Deus se preocupou e construiu a revelação dele de forma perfeita, sem erro nenhum. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Fé porque é como nós nos relacionamos com Deus e conhecemos sobre Ele, e prática de como isso afeta o nosso dia a dia, como isso afeta os nossos relacionamentos, nossas decisões, nossa profissão, tudo na nossa vida. A Bíblia é um documento histórico. Quando pensamos em arqueologia, em história do passado, existem muitas nações de antigamente que estão descritas ali, somente no Antigo Testamento. Povos que interagiram com os judeus, alguns nomes de faraó que estão na Bíblia também você encontra em outros fatos históricos a respeito do Egito Antigo. Algumas nações como os persas, os babilônicos, você também encontra outros fatos, outros documentos históricos que comprovam esse momento, comprovam o exílio, comprovam várias coisas que são narradas na Bíblia. Então a Bíblia, além de revelação de Deus, ela também é um documento histórico da nação de Israel e também da igreja. A gente vai ler um texto agora escrito por Paulo falando a respeito da Bíblia, da Escritura, de como ela é importante e de qual é a sua fonte.
Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Quando Paulo estava escrevendo isso, ele tinha plena compreensão, plena convicção de que o que ele estava escrevendo era a palavra de Deus, que vinha de Deus, não era uma coisa só dele, vinha de Deus, e também tudo aquilo que já foi escrito até aqui, como o Antigo Testamento inteiro, a lei de Moisés, os profetas, os evangelhos, tudo que já estava escrito até aqui, Paulo dá uma autoridade para isso, dizendo: isso vem de Deus, isso não é coisa humana, isso é revelação dele. E ela tem uma utilidade para transformar a nossa vida, para nos guiar no caminho correto, nos desviar daquilo que está errado, nos mostrar o que é errado para a gente fugir, ficar longe disso e viver uma vida que seja agradável a Deus. E também capacitar nós, humanidade, o homem, para capacitar seu povo para toda boa obra, tudo aquilo que é bom, que é justo, que é verdadeiro, que é puro. Nós conseguimos viver isso e aplicar isso quando nós aplicamos, vivemos a palavra. Por que é importante ler a Bíblia? É importante ler a Bíblia porque se você quer conhecer mais sobre Deus, quer ter um relacionamento profundo com Ele, você precisa ler a revelação a respeito dele, você precisa conhecer Ele. E nós conhecemos Deus por meio de Sua palavra, a forma que Ele escolheu para se fazer conhecido nós. Nós, como seguidores de Cristo Jesus, precisamos agir conforme Ele agiu. Como seguidores e seguidores, discípulos e discípulas, queremos ser parecidos com o nosso Mestre. Como conseguiremos alcançar isso se não conhecermos a respeito do nosso Mestre? Então nós precisamos ler a Bíblia também para entender as ordens, os mandamentos, as atitudes de um verdadeiro e uma verdadeira discípula. Ler a Bíblia é um ato de obediência ao Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6 ele diz o seguinte: guardem essas palavras no seu coração. Deus está nos dizendo que é importante para nós absorvermos esse conteúdo e trazer ele aqui para dentro. Porque daí de dentro para fora virá transformações. Nós normalmente adquirimos um monte de outro conteúdo, ou seja no YouTube, seja nos jogos que nós jogamos, seja nas séries, filmes, conversa que nós temos, tudo isso vai enchendo o nosso coração, mas Deus está falando: guarde a minha palavra, porque ela que vai trazer vida, ela que vai te ajudar, ela que vai te transformar e te botar no caminho certo e te dar uma vida que vai me agradar. Ler a Bíblia também é uma forma de nós escutarmos a Deus. Na oração é nós falando com Ele, apresentando nossos anseios, nossas preocupações, agradecimentos, mas quando nós lemos a Bíblia, aí o papel está inverso. É Deus nos trazendo informação, é Deus falando conosco. Não sei se isso aconteceu com você, mas às vezes tem aquele devocional que a gente vê assim: cara, é Deus falando comigo, mostrando minha vida inteira por meio dessa revelação. Então isso é muito bonito. Se você quer aprofundar seu relacionamento com Deus, ouvir a voz dele, vai ler a Bíblia. Fatos interessantes. Deus usou 40 pessoas para escrever a sua revelação. Claro, ele é o autor principal, a inspiração, mas 40 pessoas estão envolvidas na escrita de toda a revelação de Deus. Demorou mais ou menos 1.600 anos para que a Bíblia fosse completada, para que a parte escrita fosse totalmente escrita. Desde ali Moisés escrevendo o Pentateuco até no final João escrevendo Apocalipse. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes: o Antigo Testamento em hebraico e uma parcela dele em aramaico, e o Novo Testamento completamente em grego. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, ou seja, Deus é o autor do maior best-seller de toda a história. Uma coisa que não estava no roteiro aqui, mas que eu lembrei enquanto eu estava gravando aqui: a Bíblia também foi o primeiro livro impresso da história. Quando foi criada ali a prensa de Gutenberg, o primeiro livro a ser impresso ali e ser vendido e ser compartilhado foi a palavra de Deus. Olha como ela é importante para a história da humanidade. O processo de escolha de quais escritos fazem parte da Bíblia, fazem parte da revelação de Deus, se chama cânon. Cânon é uma palavra que vem do grego, que significa régua, ou seja, o que está nessa régua, dentro desse padrão, é a palavra de Deus, o que está fora não é palavra de Deus. Para eles definirem isso, eles usaram alguns critérios, eu vou citar alguns aqui para você. Os primeiros critérios são evidências internas do próprio escrito: autenticidade e veracidade. A gente percebe se não existe contradições entre os escritos aqui. A gente vê se não tem nenhum erro, que existiam muitos escritos no passado que se diziam ser
palavra de Deus, mas que continham erros, que continham contradições no próprio escrito do cara. Então eles começaram a perceber que isso é um critério. Pode ter contradição, nem com o próprio texto, o próprio escrito, nem com os outros escritos que já são considerados palavra de Deus. A autoridade do livro é uma coisa importante. O próprio livro, o próprio escrito, às vezes traz informações dizendo que isso aqui é inspirado. Paulo, quando está escrevendo, ele tem compreensão disso. Os profetas, quando estão escrevendo, também têm compreensão de que aquilo que eles estão falando, aquilo que eles estão escrevendo, tem como fonte, tem como origem a revelação de Deus. Um outro critério são evidências externas, né, fora do que está escrito. Né? Uma delas é a autoridade dos autores. Né? Quando a gente pega o Novo Testamento, normalmente são apóstolos que escreveram a revelação de Deus no Novo Testamento. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vemos que são profetas, pessoas que eram chamadas por Deus para revelar alguma coisa para a humanidade. Né? Então, são pessoas muito específicas. Não é qualquer um que levanta o dia, fui inspirado, tive um sonho e vou começar a falar aqui. Não, Deus escolheu pessoas. No caso dos apóstolos, são pessoas que tiveram contato direto com Jesus, viram Jesus, foram chamados por Jesus, ouviram a voz de Jesus de forma audível e ouviram. No caso de Paulo, no caso dos 12 apóstolos. Os profetas é a mesma coisa, foram chamados por Deus. E se vê a narrativa dos profetas, eles sempre falam do encontro com Deus, do encontro com o Criador. Moisés tem a mesma coisa, sarça ardente, sobe no monte, é sempre direto de Deus para ele. Não tem nenhum meio termo aí, não tem nenhuma brisa, nem nada. Outra é a aceitação e reconhecimento de todo o povo de Deus, de toda a igreja. Durante a história aconteceram concílios, reuniões na igreja para decidir isso, porque eles não queriam que houvesse mentiras ou livros que contessem erros, e também eles queriam a revelação pura e de verdade vinda do próprio Deus. Então haviam essas reuniões para olhar todos esses critérios, inspirados e guiados por Deus para decidir o que é palavra de Deus e o que não é. Indicações. Aqui embaixo temos duas indicações para você hoje. A primeira é um link para um vídeo ensinando como ler a Bíblia, como entender um pouco mais aquilo que você está lendo. Até porque se você não entende, você não consegue identificar bem a voz de Deus nem o que Ele quer para a sua vida. A segunda indicação é um aplicativo que muita gente já utiliza, eu utilizo ele muito, que é a YouVersion, que é o app da Bíblia, onde contém planos de leitura para você fazer, um plano cronológico da Bíblia inteira, ou um plano só cartas de Paulo. E o que eu acho mais legal desse aplicativo é que você pode fazer esse plano de leitura, iniciar um plano de leitura com amigos e com amigas. Isso motiva a gente a perseverar na leitura bíblica, é muito legal, você pode conversar, você pode... Que nem eu gosto de marcar muito a Bíblia, dá para você marcar ali também, é muito legal. Então baixe aí no seu celular o app YouVersion e comece a ler a Bíblia, comece um plano de leitura com o seu Zip, por exemplo. Valeu, galera, por mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. De novo, se não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilha e comenta aqui embaixo com mais pesquisa pra gente ver se você tá entendendo ou se você tá indo pesquisar mais. E se você ainda tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo também, que em breve vai sair os YouTubers Responde comigo respondendo perguntas de vocês.